Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Encosta sua mão e diga: viva, viva o Senhor. Que bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Deus nos deu uma palavra de revelação nesta tarde. Com certeza, esta palavra virá também para nós nesse culto da noite. Evangelho São Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Puder acompanhar comigo, ou acompanhe na parede. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma. Outros gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és mesmo, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas do mar da Galileia para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Então, todos se assentem, se quiser sentar mais perto. Deus tem uma palavra de revelação para nós nesta noite. Eu sempre digo, a palavra de revelação pode ser uma palavra, pode ser um texto, de forma que acrescentou na sua fé. Aquela palavra, com toda certeza, vai cumprir, porque a palavra de Deus, que é a maior profecia, esta palavra não falha. A própria Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra diz: eu posso todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então, esse texto, um texto muito interessante, repetido por Lucas, Marcos, e tem uma palavra no Evangelho de São João também, que cita esta travessia tão gostosa, mas tão dolorosa para eles foram naqueles dias. Estavam em Tiberíades, como nós conhecemos aqui, estavam indo para Cafarnaum, era mais ou menos 22 quilômetros aproximadamente, dependendo de onde estava, ao sul do mar da Galileia, remando bem a final de tarde. Jesus disse: vá, eu vou despedir a multidão e depois nós encontramos. É claro que houve uma interrogação, mas como? Os barcos foram todos para as águas e foram uns até obrigados a ter que ir, porque o vento não estava tão bom, mas Jesus falou: vá, e eles foram. Jesus despediu todo mundo, subiu ao monte, orou bastante no monte. Quando é aí pelas 2h40, mais ou menos da madrugada, quarta vigília da noite, Jesus se desloca para ir ter com eles. Vamos dizer que eles já haviam percorrido uns 12, mais ou menos, dos 22, e estavam a Bíblia diz que eles caminharam 6 estádios de distância, estavam lá no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, sendo jogados de um lado para o outro, e eu paro aqui neste local. Por quê? Quando nós, aqui do lado de cá, falamos mar, é mar mesmo, é mar de praia, é mar salgado, é mar que tem ondas, é mar que às vezes não está para peixe, como dizem os pescadores, às vezes sim. Mas quando cita o mar do lado de lá, está falando de uma bacia, ou a maior bacia do Oriente Médio, de águas doces,
fluxo do Jordão e aquela grande bacia de águas. Quando a geleira do Monte Hermon passa por baixo das águas, elas entram em choque térmico e começam a balançar. Por isso, Mateus escreveu que parecia um mar. Mas quando você vê Marcos olhando a mesma direção, ele chama de Lago de Genezaré. Por quê? Porque ele viu quando as águas estavam tranquilas. Então, diz a Bíblia, naquele mar que estava naquele momento, Jesus olhou de longe e falou, estão passando aperto ali. Mas não há problema eles passarem aperto. Por quê? Porque são os meus melhores. Eu formei muitos discípulos durante este período, mas aqueles ali eu escolhi a dedo. Dizem que quando você quer encontrar um missionário, você tem que peneirar uma cidade, e às vezes 2 ou mais cidades para encontrar um missionário. Seria mais ou menos assim como encontrar um diamante, que você tem que entrar ali e peneirar a montanha toda para chegar a encontrar uma pedrinha de diamante. É mais ou menos isso. E a Bíblia diz que Jesus olhou e falou, não há tão problema não, porque eu chamei dedo a dedo. Eu os preparei com toda a teologia, eu preparei com exemplos, eu preparei com aula teórica, com aula prática, eu os enviei a fazer várias missões sozinho. Eles viram eu fazer grandes coisas, como também pequenas coisas, como ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias. Eles viram tudo quanto está dentro do meu ministério e eles estão ali. Eles são homens experientes e vão conseguir sair da situação. Porque Jesus estava falando para um povo que estava indo para Cafarnaum, onde Pedro morava, e Jesus também estava morando nesta época na casa de Pedro. Então ele poderia dizer, peraí, eles conhecem bem, porque quantas vezes o seu bisavô, avô, seu pai, quantas vezes eles, sendo pescadores, atravessaram esse trajeto que para nós, às vezes pode ser complicado, mas para eles aquilo era como rua. Em 1994, quando eu estive como missionário no Amazonas, bem propriamente Manaus mesmo, quando nós chegávamos ali naqueles ribeirinhos do Rio Negro, que quando as geleiras dos Andes começam a soltar, o Mar Negro sobe, que entra com 4, 5, 6 metros para dentro da floresta. Por isto, a razão que a floresta não pega fogo, ela é sempre úmida, né? Então, invadia aquelas águas. Antes, as casas tinham 12, 15 metros de pau de eucalipto, madeira de lei, às vezes segurando um barraco cá em cima assim. Mas quando a água sobe, fica tudo nivelado com as casas. Algumas também flutuantes, e fica da altura que está a água, elas ficam. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei nadar até hoje, o pastor Narciso nada, até de costa. Eu não sei nadar. Então, quando eu chegava ali e via aqueles meninos, 4, 5, 6 anos, correndo de uma casa para outra, em cima de uma madeirinha, em cima de uma tábua. E os meninos corriam ali, saía do outro lado, pegava alguma coisinha, voltava correndo naquelas madeiras de 30, 40 centímetros, por cima de água que dava 12, 15 metros de profundidade. Eu pensava, meu Deus, o pai desses meninos não tem cabeça não. Mas o menino foi criado ali, de vez em quando escapava a madeira, caía na água, afundava, boiava, saía de novo. Como se diz, parece que nem morre ali naquele local. Então eu olhava aquilo e falava, é cada um no seu quintal mesmo. Assim era Jesus olhando para eles. Quem é que está ali? É alguém de Jerusalém? Não, é da Galileia. Como nós falamos aqui, é da roça. É alguém que foi criado ali às beiras da bacia, às beiras do mar da Galileia. Por quê? Muitos eram de onde? 3 deles, Betsaida, beiradinha das águas, Vila dos Pescadores. Outros eram de Corazim, beirando as águas ali. Outros eram de Caná da Galileia, bem próximo às águas. Outros eram de Tiberíades, de Cafarnaum. Eram todos dali de Nazaré, de Magdala, tudo em volta do mar da Galileia. Jesus falou, e são os meus melhores. Eles sabem como sair daquela situação. E Jesus vendo o barco sendo jogado de um lado para o outro. E eles que estavam ali, tirando água, tira daqui, rema mais um pouquinho, tentando quebrar. E alguém falava, mas e Jesus? Jesus, será que ele vem? Ele vem como? Onde é que Jesus vem? Irmãos, isso aqui é tremendo e revelador, esse texto.
Eu quero frisar exatamente essa parte que é sobrenatural. Os homens sendo açoitados, e Jesus fala, deixa eu aproximar deles, mas não há por que correr. E Jesus vai andando tranquilo. Eu acho que o andar, pastor, e o remar de um barco pesado vai dar mais ou menos a mesma velocidade. E Jesus caminhando, e eles não estavam caminhando, eles estavam se mantendo ali. Então Jesus foi caminhando, olhando para eles em linha reta um pouco ao sul, olhando para eles, e eles também pensando, parece que vem alguma coisa, não sei se vem, não vem. Não vem. Sabe o que isso aqui diz? Sabe quando nós estamos passando por aquele probleminha que a maioria dos seres humanos tem dificuldade de lidar com ele, aquele probleminha pequenininho chamado não. Como você reage diante de um não? Há estudos científicos que mostram, pelo fluxo de pessoas que procuram tratamentos, acompanhamento, através de psicólogo, psiquiatra e outros, há um estudo que diz que mais de 60% dos seres humanos não conseguem lidar com o não. Quando você diz para a pessoa não, acabou, não tem mais ou não, aquilo ali reverte a vida da pessoa de uma maneira que a pessoa volta quase a estaca zero de novo. Sabe por quê, irmãos? Quando está tudo dando certo, tudo está bem, até as pessoas que te devem procuram para te pagar e corre atrás de você, insiste para te pagar, oferece juro, oferece mora, tudo para poder melhorar a condição. Quando isso acontece, é fácil ouvir não. Mas quando as portas trancam e você não tem onde socorrer, e você vai dar errado, você bate no outro, não dá, você tenta no outro, não tem, e de repente quando você acha que é oportunidade, alguém diz não na sua frente. Eu deixo essa pergunta para você: como você se reage? Como é a sua reação diante de um não? Jesus olhando aqueles homens de longe e dizendo, não há nenhum problema com eles, porque eles são os melhores. Eu os escolhi, preparei e os enviei. Estou voltando para casa para descansar depois de um dia de missão. Não é nada. Eles olhando para lá e falavam, meu Deus, o que está acontecendo? Onde está Jesus? Será que ele vem? Será que não vem? E passando um aperto naquele momento. Eu quero contar uma coisa aqui nesse texto. Esse texto aqui diz uma coisa, que quando eles olharam de longe, viu uma coisa meio informe, uma figura meio informe. Será que tem braço, tem pernas? Parece que tem vestes, parece que tem cabelo. O que é aquilo? E de repente bastou um dar o grito para que os outros falassem, é mesmo, eu estou vendo, está mexendo, está andando, eu estou vendo, tem alguma coisa ali. Mas sabe o que eles disseram? É um fantasma da madrugada, é um fantasma, não tem. Se fosse aqui na Bahia, ou melhor, lá na Bahia de Todos os Santos, os umbandistas, o povo do candomblé ia dizer, é um Ogum que está ali, porque se tratava de água doce. Mas se fosse no Rio, naqueles terreiros ali que faz despacho, ia dizer, é Iemanjá, porque chamava de mar, se fosse água salgada, não é isso? Mas era um espírito, um vulto, alguma coisa informe que estava ali, e eles gritaram, é um fantasma. Agora eu quero fazer uma revelação para você. Se você perguntar, pastor Ralf, você tem medo de fantasma? Aham. Eu e o pastor Narciso, nós morremos de medo de fantasma. Irmão, nós não corremos de pessoa não, mas fantasma, você está louco. De maneira nenhuma que eu fico. Sabe por quê? Às vezes achamos que não existem. A Bíblia diz que os melhores de Jesus, ao olhar para um vulto, uma figura meia informe, eles disseram, é o fantasma das águas, é o fantasma, quer dizer, estamos perdidos. E alguém pergunta, pastor, você tem medo? Tenho medo, com certeza, eu sou uma pessoa bem medrosa mesmo. Pastor Narciso também. Medo de fantasma, principalmente fantasma das águas. E eles olharam aquilo e falaram assim, o pior é que ele vem na nossa direção. E começaram a gritar, eu quero que você saia do barco agora e fica daqui olhando o barco com 12 homens, os melhores, super preparados, ungidos, pastores, dando um piti apostólico.
Você viu falar no piti apostólico? Uma crise de histeria, todo mundo de histeria, né? Porque gritando, horripilante, porque é um fantasma que está ali. Eu não estou dizendo que eram nós aqui que estávamos ali, não. Eram os homens preparados de Jesus que iniciaram a pregação do Evangelho, tremendo, com medo, gritando em alto mar, vamos dizer assim, em meio às ondas. É um fantasma, estamos perdidos. É isso que está escrito aqui. Pastor, mas isso não existe. Se isso não existe, é o que está escrito aqui. Eu só estou te relatando o que está escrito aqui em Mateus 14. E quando eles começaram a gritar mais, Jesus já bem caminhando na direção dele. Sabe quando o problema sacode, que você diz, não tem jeito, tem que começar a gritar, não dá mais. Fique sabendo que Jesus está te vendo, meu irmão. Tá tudo bom na sua casa? Jesus está te vendo. Pastor, está muito difícil, fechou tudo. Ele está te vendo. Pastor, estou remando, estou apenas sobrevivendo, não tem jeito. Ele está te vendo, está caminhando na sua direção. Mas ele não aproxima porque ele confia em você. Ele sabe que você, como cristão, você tem resistência muito forte. Ele sabe que você, como cristão, vai vencer aquele obstáculo. É por isso que ele não se dá logo de uma vez. Ele vai andando na direção lentamente, passos lentos, e olhando para você. Você vai sair dessa. Sabe por quê? De repente, Jesus diz assim: ei, param de gritar. Não é fantasma, não sou eu, Jesus Cristo. E Pedro olhou e falou assim: se és tu mesmo, olha a prova, se és tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Você já viu aquela história? Ô pastor, eu fui chamado para uma multinacional, eu esperava isso por muito tempo. O que o senhor acha? O senhor acha que eu devo ir ou que eu não devo ir? Aí de repente eu falo assim: não vai não. Aí a pessoa fala assim: então eu não vou não. Eu do contrário, você fala: não, meu irmão, que é isso? Foi chamado pelo emprego da sua vida, você não vai? Vai sim. Então eu vou. Ele vai e pega o emprego. Se deu errado, é o pastor. Se deu certo, sou eu. Você já viu aquilo? Mas não é só o pastor, não. Esses 60% ou mais um pouquinho das pessoas que não conseguem conviver com o não, eles têm essa dificuldade de se lançar diretamente sem que tenha uma palavra de apoio mandando que ele vai. Porque ele sabe que ele tem capacidade, ele sabe que a vaga é dele, ele sabe que vai dar tudo certo. Mas ele precisa que alguém fale para ele: vai, meu filho, vai, em nome de Jesus, vai. Não, agora eu vou. E ele vai dar certo. Mas não foi minha palavra que fez dar certo. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Não tem que dar glória para ninguém. Foi ele mesmo. Por quê? Pedro falou: és tu mesmo? Não é fantasma? Então mande que eu ando sobre as águas. Jesus olhou e falou assim: você já tem fé suficiente para andar. Só está esperando eu dar a palavra. Venha. Então Jesus diz: vem. Mas na realidade nem foi pelo poder de Jesus que ele andou. Ele já tinha dentro dele a capacidade, a força, a unção, a espiritualidade. Ele tinha tudo para chegar ali e fazer aquele feito, igualzinho Jesus estava fazendo há mais de uma hora andando sobre as águas do mar da Galileia. Há mais de uma hora andando. Pedro tinha tudo isso, mas ele não tinha a palavra vem ou vai, vem ou vai. Por quê? O não provoca esse tipo de coisa. Então Jesus falou: é só isso, então vem, Pedro. E Pedro pulou na água e não afunda. Ele deve ter falado: não afunda não, que coisa boa, estou andando e não estou afundando, que coisa boa. Daí a pouco vai a água no artelho, vai no joelho, vem nas coxas, vem na cintura, vem na barriga, vem aqui debaixo do braço, e quando chega no pescoço ele grita: Senhor! Peraí. Não era o pastor Narciso que estava gritando, era Pedro. Mas Pedro era pescador de 4 gerações. Ou você acha que Pedro caía ali naquele momento? Ele não saía nadando de costa, de borboleta, de cachorrinho, de qualquer coisa como nós falamos aqui? É claro que ele sairia bem e ele voltaria até o barco nadando tranquilamente. Por quê? Porque Pedro foi criado naquelas águas desde pequeno. Quando nós olhamos isso, ele foi afundando e falou: Senhor, me salva. E Jesus olhou aqui, segura aqui, e puxou Pedro, e os dois foram andando em direção do barco. E a Bíblia diz que quando eles entraram no barco,
Houve bonança, o mar se acalmou, o vento parou de soprar e quietou. O que eu quero falar com isso aqui hoje? Que quando estamos passando aquele momento difícil, Jesus, Ele está nos vendo e não para de olhar para nós. Mas Ele confia que nós somos capazes de sair da situação. Ora que nós mesmos criamos, porque se existe uma regra é que você é obrigado a colher o que você plantou, você não é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher o que plantou. Isso é uma regrinha. Talvez você está se coçando com a mesma situação que você provocou, ou às vezes você está dentro de uma situação, mas Jesus olhando para você, Ele diz, não precisa ocorrer não, porque Ele tem capacidade por ser meu servo, Ele tem a natureza forte, Ele é convertido, Ele tem anjos, Ele tem seres, tem figuras espirituais, Ele tem palavra, Ele tem revelação, Ele tem tanta coisa, que se Ele der um despertamento, pá! Eu vejo Agar no meio do deserto. Agar com o seu jovem, com o seu filho, adolescente ainda, pegou aquele filho e falou, filho, você quer água? Não tem mais água, a água acabou, tem um pedaço de pão, não quero água. Filho, então fica aqui debaixo desse zimbro, fica aqui que eu vou ali. Na realidade, queria afastar do filho para não ver o filho morrer de sede, porque ele ia falar, a boca colou, não está saindo mais, estou tremendo, e estou desidratando, e ia morrer mesmo com uns 35, 37, a mais ou menos minutos, ele ia morrer mesmo. Então ela afastou dali e começou a clamar a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro dele, o clamor da criança, do adolescente. Deus viu o clamor dele e falou, Agar, 3 coisas para Agar. Primeira coisa, não tenha medo. Segunda coisa, ergue a sua cabeça, ergue os olhos. Terceira coisa, Deus abriu os olhos dela. Uma coisa é você abrir os olhos e você falar para alguém, abre os olhos aí que a situação está assim, abre os olhos. Outra coisa é Deus abrir os seus olhos. Quem está entendendo? A Bíblia fala que Geazi olhou e falou, Eliseu, estamos cercados pelo exército da Síria e há muitos cavalheiros todos armados. Eliseu tranquilo, falou, Geazi, volta lá. Ele falou, Deus, abra-lhe os olhos para que ele veja. Volta lá, Geazi. Mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado deles. E Geazi voltou e viu miríades de anjos, milhares de anjos em cavalos brancos, montados por trás dos exércitos do rei da Assíria. Então, quando Deus abre os olhos, é diferente de você mesmo abrir os olhos por uma maldade, por um conhecimento, por uma sabedoria, por um feito, por uma experiência. Os seus olhos são abertos. Mas quando Deus abre, você passa a enxergar coisas que você jamais pensaria que ia enxergar. Quando estão entendendo? E disse Jesus, lava os olhos. E o cego lavou os olhos. E Jesus falou, o que você vê? Estou vendo homens como árvores. Quer dizer, não era uma visão completa. E passando barro nos olhos dele, disse, lava no tanque de Siloé. E ele lavou os olhos de novo, e Jesus perguntou, e agora? Ele diz, agora eu vejo tudo. Esta é a visão de Deus. Agora eu vejo tudo. Então, naquele exato momento, Deus diz para Agar, tira o medo, pare de temer, levante a cabeça, levante o rosto. E Deus abriu os olhos e ela viu um oásis de água e dali pôde se saciar mais o seu filho. Essas 3 regrinhas, isso é coisa marcante no nosso meio, porque se existe algo que está associado ao não, é o medo. Que a pessoa já sai de casa com aquele medo meio terror. Sabe, aquele medo de fantasma, medo de não dar certo, medo de ser rejeitado, medo de ser cortado da lista. Então aquele medo, Agar, tira este medo, imediatamente, levanta os olhos, porque o medo faz isso, irmão, é um jugo, ele leva a pessoa a olhar só para o chão, não vê possibilidade à frente, de maneira nenhuma. Quem olha para baixo são igual os porcos, né? O porco não tem articulação no pescoço, então ele é obrigado a ficar assim, olhando para baixo. Mas ovelha não, nós somos ovelha. Ovelha tem articulação no pescoço. Você pode levantar e olhar para cima.
O apóstolo Paulo falou aos Colossenses que são de Cristo: olhai para as coisas que são do alto e não para as que são da terra. Então tem que levantar os olhos e enxergar longe. E Deus abriu os olhos de Agar. Quando eu falo isso aqui, eu estou vendo aqueles homens lutando em meio a uma dificuldade naquele mar, e Jesus de perto, falando com ele mesmo, talvez, falei: Jesus devia estar rindo deles. Olha lá, você vê que coça que eles estão tomando, não é assim? Olha lá para você ver, ó, vai virar, não virou, vai virar. E Jesus não repreendeu o vento. Ele poderia ter repreendido, porque ele também estava sofrendo o impacto daquele vento. O vento estava contrário, um vento soprando, parecendo vento de tempestade, e ele tranquilo, ele pode ter dito: vento, acalma, porque eu estou aqui, e acalmar até onde ele estava. Jesus falou: não, eles têm capacidade para passar isso, eles sabem lidar em situações difíceis. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Sabe quando você quer que aconteça alguma coisa? Ou quando você diz assim: pastor, tem que ser assim, ou precisa acontecer isto, não tem outra maneira, precisa acontecer isso. Qualquer coisa que você busca para acontecer, primeiro tem que passar por dentro da sua cabeça. Sim, você está sentado numa cadeira, seja ela confortável ou não, um dia ela passou dentro da cabeça de alguém. E este alguém, quando a cadeira passou aqui dentro, ele calculou, ele mediu, ele viu qual que era a inclinação, qual material podia ser feito, jogou no papel e fez a cadeira, se ganhou muito dinheiro com essa cadeira e hoje você está sentado nela. Pastor, a roupa que você está vestindo passou dentro da cabeça de alguém. Alguém olhou e falou: eu tenho que fazer assim e assim, eu tenho que fazer desta maneira e também desta maneira. Passou dentro da cabeça de alguém. Por que não dizer tudo quanto nos cerca passou dentro da cabeça de alguém? E tudo que você quer que aconteça tem que passar dentro da sua cabeça. Porque se não passar dentro da sua cabeça, pode acontecer para os outros, mas para você não vai acontecer. Primeiro entra, se processa, descarrega num papel, mostra tudo aquilo ali, fala: Deus, este aqui é o meu projeto, Deus, isso aqui é o que eu preciso, Deus, é tudo quanto eu preciso. Se passar dentro da sua cabeça, vai acontecer para você, porque Deus aí passa a ter um compromisso com você e o que você busca. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa cometer o mesmo erro que seu pai, você não precisa cometer o mesmo erro que o seu avô, que o seu amigo, a pessoa que você conhece. Você não precisa cometer o mesmo erro. Você pode usar dali e tirar proveito para fazer diferente. Se deu certo para o outro, não é padrão para ninguém. Se deu errado para o outro, também não pode ser padrão para ninguém. Você tem o direito de fazer diferente. Por quê? Porque o Senhor confia em você. Há um texto que nós falamos assim, que os meus motivos não justificam a minha desobediência a Deus. Quantos entendem essa palavra? Então diga: os meus motivos não justificam a minha desobediência a Deus. Realmente não justifica, não. Pastor, eu deixei de fazer isso por causa daquilo, Olha o que a Bíblia diz: lá no deserto, isso aqui é revelador, lá no deserto, Moisés queria falar com Deus e precisava ouvir Deus. Ele corria para a tenda e falava: a Deus, a situação está assim, os 2.500.000 hebreus estão me pressionando assim. E Deus falava: faça assim. Qualquer situação adversa, ele corria de novo para a tenda e Deus falava com ele. Eu sei que num fator eclesiástico hoje, uma pessoa que vem uma vez no culto na semana e uma vez mantendo a comunhão, o cerimonial de transferência, ele é considerado crente, é considerado membro ativo de qualquer denominação, porque ele vai uma vez na semana na igreja e ele participa da comunhão, ele participa do cerimonial de transferência, então ele é considerado membro. Eu sei disso. Mas será que não seria a hora, diante de tantas provações e privações,
e também de profecias de tempos finais. Não seria o tempo de nós corrermos para dentro da tenda mais vezes do que uma só na semana? Eu falava isso hoje à tarde e eu recebia a visita de uma senhora que veio do interior e ela disse na mensagem, antes de vir para mim assim, ela disse assim: pastor, a mensagem do dia tal mudou a minha vida e da minha família, eu vou ir. E ela veio. Então, ela veio de longe, mas ela disse: se eu morasse por aqui, eu ia vir pelo menos 4, 5 vezes no mês. Eu falei: sabe por quê? Se uma vez Deus falou com você, e você sentiu que aquilo ali foi bom, e te deu um gás, como diz aquele moço espia, só para dar um gás, e você foi um pouco para frente, não é? E Deus te deu aquela luz, e clareou o caminho para você, e se você vir mais? Não seria isso que Moisés fez? Bastava apertar um pouquinho e corria para a tenda. Deus está falando nesses últimos dias que nós precisamos correr mais para a tenda. E hoje não tem tenda, hoje é templo. Então temos que correr mais para Ele. Alguém diz: mas você vai de novo? Você já foi domingo? Você vai de novo? Vou de novo. Mas tem que ir várias vezes? Talvez você diga assim: se eu pudesse, eu botava um colchãozinho lá dentro, que ia ser melhor ainda. Porque aí Deus ia falar a todo momento comigo. Então Deus está falando de diversas formas que precisamos correr mais para o templo, porque Deus traz mensagens, Deus quer trazer algo que pode mudar toda a sua vida. Como estou entendendo? Você já pensou como você reage diante de um não? Você já pensou nisso? Deus falou com Moisés 3 coisas quando estava na tenda. Primeira coisa, Deus falou: eu quero sempre o primeiro lugar da sua vida. Primeira coisa, Deus em primeiro lugar. Pastor, eu venho uma vez na semana só, sabe por quê? Eu tenho uma fazenda. Eu tenho que ir lá sempre, porque senão você sabe como é que é. Pastor, eu tenho 3 carros, eu tenho que levar para lavar, lubrificar, sabe? Pastor, eu tenho um comércio, eu tenho que dar assistente no meu comércio. Pastor, eu tenho uma esposa, pastor, eu tenho filho, tem festinha, tem clube, tem mais isso. Então, quando sobra um tempo, eu vou na igreja. Deus não quer nada que sobra, muito menos sobra do seu tempo. Deus não quer nada de sobra. Para de falar: o tempo que sobra eu dedico a Deus. Deus não quer sobra. Imagina você vivendo com a pessoa e dizendo: isso aqui é o amor da minha vida, e a pessoa fala: quando sobrar tempo eu te dou atenção. É isso, você vai falar o quê? Essa pessoa não me ama, não. É quando sobrar tempo que vai me dar atenção. Não é atenção para mim primeiro, pelo menos aqui no que diz na questão do casal. Não, se sobrar tempo a gente fala, se sobrar. Então Deus não quer sobra de tempo, pode ficar para você esse resto de tempo. Deus não quer sobra. Deus quer que você tenha prioridade. Então, Moisés, você vem na tenda, eu vou falar: eu quero ser sempre o primeiro lugar na sua vida. Segunda coisa, não seja egoísta. Eu falei 3. Segunda coisa, não seja egoísta. Lá em Gênesis 12, disse Deus a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei. Então, promessa pessoal: te abençoarei, e tu serás uma bênção, abençoará os outros. Não podemos ser egoístas. Tá bom para você, mas tem que estar bom para mais alguém. Você tem que abençoar um irmão, abençoar um parente, abençoar um amigo, abençoar um irmão de fé, abençoar a igreja, abençoar outras pessoas que você não conhece. Nunca peça só para você, porque isso é egoísmo. Deus falou a Abraão: te abençoarei. Então está reservada essa parte para você. E tu será uma bênção, você abençoará a todos. Moisés, você entendeu o que é isso? Entendi. Segunda coisa, nunca perca a fé. Virão dias difíceis. Virão dias difíceis na sua caminhada. Eu não te prometi nada que não fosse difícil. Eu não te prometi nada fácil. Mas eu disse que sempre estaria convosco. Então, Moisés, nunca perca a sua fé. Primeira coisa, Deus quer a primazia, Ele quer o primeiro lugar em tudo. Então, se sobrar tempo, você cuida do seu cavalo. Se sobrar tempo, você vai na fazenda. Se sobrar tempo, você vai numa festa. Mas o primeiro lugar é de Deus. Segundo lugar, não seja de maneira nenhuma egoísta. Tudo que você pedir, você fala: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar muitas pessoas em torno de mim, em volta de mim, porque eu consigo fazer isso. Se o Senhor me der esta bênção que eu estou
estou buscando. Terceira coisa, nunca perca a sua fé, porque ter fé com o bolso cheio é muito bom, mas nesta pandemia foram muitos crentes que se revelaram quem realmente eles são. Você sabe por quê? Sabe o que veio o problema? Pastor, Deus deixou vir um problema muito difícil. Muito difícil, Deus deixou. Deixou para revelar duas coisas. Você para você e você para os outros. Sabia? Então, aquele que luta, que passa um momento difícil, é Deus revelando quem é você. Primeiro para você saber quem é você, e depois para que os outros saibam quem é você. Se você é covarde ou se você é corajoso. É simplesmente isso, uma revelação. O problema vem para revelar mesmo. E quanto mais duro é o problema, é para revelar quem é você, que às vezes você está enganado com você mesmo. Olha que Jesus confiava, é aqueles aos meus, os melhores, eu os escolhi, eu os preparei, e eles estão dando gritos de histeria, porque viu um vulto, uma figura uniforme mexendo, eles deram gritos. Então Jesus diz, é para revelar quem é você para você e depois quem é você para os outros. Ou você só pode ser duas coisas, ou você é um covarde, daqueles que correm da batalha e bateu o pé, você corre, ou do contrário, você é um corajoso. Você diz, não, eu vou enfrentar, mesmo que eu morra, mesmo que eu lute, mesmo que eu canse, mesmo que eu perca, mesmo que eu tenha 1000 não na minha frente, eu vou enfrentar porque eu sou corajoso ou corajosa. Quantos estão entendendo? A última pergunta para encerrar: quanto custa para entrar no seu barco? Essa história está registrada através do profeta, o grande profeta de Deus, Jonas, 1 Reis 24. Está aqui, grande profeta de Deus, que Deus falou, profetiza para Israel, que Israel vai lutar e vai reconquistar suas terras do norte. E ele profetizou, profetiza que estará sendo colocado o limite das terras de Israel do outro lado da fronteira, porque eu os dei para eles. E ele profetizou. Ninguém acreditava até que a coisa começou a acontecer. Mas teve um dia crucial que Deus disse assim, Jonas, meu profeta, pega o rolo, vá para o Irã, a Síria, o Irã, vá para lá e prega na capital chamada Nínive, para que todos possam se converter. O pior lugar do mundo. Afeganistão é casa da mamãe. Sabe o que é? Baixada Fluminense é quintal da sua casa. Os lugares difíceis que a gente vê assim, Iraque, ou esses muçulmanos doidos que explodem aí, isso aí não é nada em vista do que eram Nínive, os nivivitas na época. Sabe o que ele fez? Foi lá, rematou um dinheiro, pegou uns acessos, pegou umas dracmas, pegou o dinheiro, colocou, contou tudo e falou, não, tem que pegar uns escudos também, pegar mais uns. Encheu o bolso de dinheiro e foi para o porto, lá em Jope. Chegou, de um navio grande, ele olhou e falou, está indo para onde? Está indo para a Europa, quer dizer, para Tarso. Estamos indo na direção do que é a Europa hoje, vamos para Tarso. Tem certeza que ele não vai para Nínive? Temos, estamos vindo de lá. Então, quanto é a passagem? Pum, pagou a passagem e entrou no navio. Foi para o seu camarote lá embaixo e ficou lá tranquilo, roncando, tranquilo lá, até que chegasse a madrugada. Irmãos, quando a Bíblia fala que o choro pode durar a madrugada toda, mas a alegria vem pela manhã, é porque todos terão uma madrugada fria, difícil, com balanço. Todos terão uma madrugada na vida e ela vai chegar para todos. E é naquele momento que Deus fala, agora eu quero ver quem é você. Você entendeu? No particular. E Jonas foi lá para dentro. Um navio que todos tinham que fazer. Ali era um navio turista. Tinha muitas pessoas indo para fazer um tour, um cruzeiro, né? Um cruzeiro. Diz que porque estava fazendo um cruzeiro, porque o navio que ia afundar, não sei. Mas de repente foi fazer um cruzeiro ali naquele mar. E de repente o outro estava indo para comprar. Empresário na Pérsia, comprando ali, quis jogar tudo. E o único que não tinha nada para fazer era o Jonas. E ninguém falou, afinal de contas, qual que é a sua? Você vem aqui para quê? Você é turista? Você é empresário? Ou você está voltando para a casa de parente? Ele disse, não, estou fugindo de Deus. Ninguém perguntou para ele. E ele entrou, tá bom? Isso não é muito problema, não. Mas quando chegou a madrugada, o navio começou, o cruzeiro começou a afundar. O navio começou a balançar.
lá no fundo. E Jonas ficou super tranquilo, até que a sorte, quer dizer, depois de olhar todos, de peneirar todos, caiu em cima dele e falou: dormente, você está dormindo até agora? Só falta você para examinar por que você está aqui. Então eu te pergunto, quanto custa para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, na sua intimidade? Quanto custa? Sempre que eu falo isso, eu conto a história de um missionário em Taubim, missionário Juarez. Estava ali em Taubim, irmão, mas o fogo desceu, viu? Segundo os irmãos me contaram, eu não vi, que o fogo desceu na cidade, eram 2 noites, um sábado e um domingo só, perdão, uma sexta e um sábado, e o fogo pegou, e um pastor vizinho ficou observando aquele movimento, que a cidade toda foi para a igreja onde esse missionário, entre aspas, estava. E quando terminou a campanha, o pastor aproximou dele e falou: tudo bem, homem de Deus? E nossa, como a cidade foi mexida. Você não quer aproveitar amanhã, que é domingo, e pregar na minha igreja? Se me der lugar de dormir, porque aqui eu já encerrei, já pagaram o hotel, eu já encerrei. Ele falou: não, tudo bem, você pode ficar na minha casa, eu moro no centro, casa muito boa, e você pode ficar aqui. Eu falei: então, ótimo. E ele dormiu na casa do pastor, e foi para a igreja no domingo à noite, e foi um conclave espiritual, e todo mundo saiu daquela região toda para ir para lá, para ver os da igreja que tinha passado e outros novos, para ver o homem cheio da unção de Deus, do poder de Deus. E o pastor ficou elétrico ali, elétrico, né? Porque estava tudo dando certo. Aí ele diz, virou novamente: você não fica aqui mais um dia, não? Porque foi tão bom que se você ficar mais uma noite, eu te ajudo também e tudo. Mas já estou aqui mesmo, vamos ficar. Mas amanhã cedo, segunda-feira, eu tenho que comparecer no aeroporto, lá em Vitória da Conquista. Era mais uns 300 quilômetros para frente, Vitória da Conquista. E chegando lá, eu tenho um malote para receber de um dinheiro. Inclusive, pastor, aproveitando que eu estou na sua igreja, vou entregar o dízimo aqui na sua igreja e deixar uma oferta também aqui para vocês. Então, quando ele disse isso, ele falou: pastor, vai dar um dízimo aproximadamente dos 25, 30 mil, eu vou deixar e vou fazer uma oferta também do mesmo valor, porque geralmente quando a gente quer ser abençoado, a gente faz isso. Ele usou esse termo com o pastor: eu vou dar o dízimo do valor, dos 25, 30 mil, e vou dar também uma oferta de uns 25, 30 mil para ajudar. Eu tenho que ir lá, o senhor pode mandar me buscar, ou mandar me levar, ou o senhor me leva, ou manda um presbítero, ou me empresta seu carro. De toda forma, eu preciso ir no aeroporto buscar esse dinheiro, e eu vou abençoar esta igreja. Aí o pastor ficou elétrico, procurou alguém que dirigisse, não encontrou, porque não ia encontrar mesmo, dentro da casa do pastor à noite. O pastor falou: pastor, se o senhor quiser, não tem problema, tem carro, tem caminhonete, tem tudo, eu vim para cá para a missão, mas eu empresto o carro, eu vou cedo lá no aeroporto, recebo e te devolvo, tranquilo. E à noite nós encontramos. O senhor sai que hora para trabalhar? 6 horas. Então, preocupa não, vou sair antes do senhor, tá bom? E estou indo lá. E acertaram tudo, e comeram, coisa bonitinha, todo mundo foi dormir. E o camarada esperou só a casa silenciar. Quando o pastor começou a roncar, ele falou: agora. Começou a tirar relógio, celular, notebook, televisão das paredes, foi limpando a casa, tudo que podia colocar dentro de um Gran Siena que estava na garagem. Colocou tudo de valor que ele pôde pegar e colocou dentro do carro. E enxertou o carro com tudo que você pensar. E saiu mais ou menos umas 4 horas da manhã, talvez o pastor nem percebeu, também não ia perceber, porque já estava combinado. E quando o pastor levantou, já saiu rápido também, não percebeu muita coisa, foi embora. E aquele diz ser missionário, que é mais um assaltante, como tem muitos por aí, né? Entrou na casa do pastor a troco de uma pregação. Por isso eu te fiz a pergunta: quanto custa para entrar dentro da sua casa? Para participar da sua intimidade? Para saber quanto você ganha, quanto você gasta, o que você come, o que você veste? Quanto custa? Nós, às vezes, não paramos para olhar isso, mas isso é sério. Jonas entrou no navio, colocou o navio todo para balançar, ia naufragar todos aqueles que estavam ali. Por que não perguntar o que é que você veio fazer aqui? Para ele entrar no navio, ele só pagou uma passagem e pronto, acabou.
até o momento que ele disse, olha, sou eu o problema, eu estou desobedecendo a Deus e por isso vai afundar esse navio, me lança nas águas, problema meu, me lança nas águas e esse barulho vai acabar, vocês vão continuar a viagem de vocês. E eles jogaram Jonas na água e o navio, a água parou, o navio parou de tombar e a coisa melhorou. Quantos estão entendendo? Pastor, o que aconteceu com o pastor? Tomou um tombo, até hoje não encontrou o carro. Não encontra não, claro que não. Alguém diz assim, será que foi para o Espírito Santo, pastor? Não, talvez foi para o Rio, ou talvez foi para a Bahia, que estava mais perto. Não sei, na minha casa não foi, mas o que aconteceu? O pastor tomou o tombo do carro e todos os utensílios que deu para roubar dentro da casa, aquele miserável, falso missionário roubou, porque para entrar na casa do pastor, ele precisou apenas dar uns pulos, uns gritos e fazer alguma coisa estranha. Quantos estão entendendo? Pergunta para quem está perto de você, quanto custa para entrar na sua casa? Nós temos que pensar isso. Então, todas as vezes que nós falamos isso aqui, eu lembro, aí você diz, pastor, mas Jonas não era um grande homem de Deus? Mas olhe para mim aqui, ele não conseguiu, como nós também, na maioria das vezes, não conseguimos ver aqui, perdão com os dedos entrelaçados na injustiça. Nós estamos agora numa seguida, onde esse final de semana vão se eleger vereadores e prefeitos em todo o Brasil. Então nunca se falou tanto em justiça e injustiça. Todo momento você recebe um vídeo mostrando uma injustiça de alguém ou a justiça de alguém durante essa semana, não é verdade? E todo o Brasil está assim. Então nunca falou tanto de injustiça, mas ele não entendia como a injustiça ia dar a mão com o perdão e os dois andaram na Avenida Afonso Pena de Belo Horizonte de mãos dadas, perde todo mundo, marido e mulher, sabe como é que é? Aquele parzinho, a injustiça de um lado e o perdão do outro. Mas é isso que Jonas não viu. Jonas falou, não pode, este povo que Deus me mandou pregar para eles, foi o povo que assassinou minha família, meus parentes, que queimou nossa vila, que roubou tudo, e eu vou lá agora pregar o evangelho para eles? Talvez se ele falasse assim, Deus, se o senhor me der uma .40, uma metralhadora, né, AK-47, talvez fica melhor, para chegar lá e dar uma rajada, ele se sentiria melhor. Mas Deus estava falando, não, lá está a injustiça, e você vai levar o perdão até eles. Ele não conseguiu enxergar isso. Então deixa a palavra com você. Talvez Deus está aprovando você para mostrar quem é você, para você ou para os outros. Ou talvez Deus está te dando ali como uma experiência de que Ele confia em você e que você vai sair deste mal que aconteceu, simbolizado pelo barco, sendo levado e jogado pelas ondas no mar da Galileia, e você ali dentro sendo jogado, tentando, Deus, eu vou afundar, Deus quer ouvir você gritar, mas Ele confia em você. Você pode gritar, não tem problema, mas Ele confia em você. Ele não vai sair rápido, voando e chegar a vir como um super-homem, uma mulher maravilha para salvar. Claro que não. Os passos de Jesus foi tranquilo. Vai afogar, vai morrer 12, vai morrer mais. E Jesus tranquilo, eu confio em vocês. Eu preparei vocês. Eu chamei vocês. Eu coloquei o meu espírito dentro de vocês. Ele não vos dou o espírito de covardia, mas dou o espírito de luta e de vencer. O Senhor nos deu o espírito forte. Ele confia em você, por mais fraco que você seja. E você começa a gritar na sua casa, pode dar crise de histerismo, não tem problema não. E começar, ele vai falar, pode gritar, filho, eu confio em você, eu estou te vendo. Estou caminhando na tua direção. Afogar você não vai não. Você pode às vezes beber uma água, flutuar, perder a pazinha, perder o barco, perder a bagagem, perder a roupa, tirar a roupa para ficar mais fácil para nadar, mas você vai chegar do outro lado e vai ter uma experiência na vida. É isso que Deus está falando com todos nós. Quantos entendem a palavra? Então que o Senhor nesta noite te abençoe muito e que você já comece com as crianças, já ensinando a ouvir o não. O não é limite que nós temos que colocar em nós e nas coisas que nos cercam. Não, na minha casa não entra só fazendo uma pregação bonita, não. Ressuscitou 10 pessoas e o paralítico pulou. Vou para sua casa, pastor. Não, o hotel está ali, vai para o hotel, paga o hotel para você, minha casa não. Sabe por que a gente tem que aprender a colocar limite nas coisas? É isso que Deus está falando. Lá onde eu trabalho, não. Tá? Outra hora a gente fala, então nós temos que aprender isso. Deus hoje está falando com você, amém? Você que está em casa, receba esta palavra no nome de Jesus.
tira o medo, aprenda a conviver com o não, porque as percas também faz falta. A criança nasce cabeluda e depois cai o cabelo, você já viu? Primeira perca. Depois brota dente para todo lado, depois perde os dentes. Então, você tem que acostumar, esse é o período que você tem que estar ensinando a criança no não, é isso mesmo. Ensina que as percas fazem parte, não é boa e às vezes incomoda, mas fazem parte também para nos revelar quem somos nós. Viva o Senhor. Fique de pé. Vou fazer a oração aqui, oração da fé, com a cobertura da mão dos pastores, formando um tabernáculo aqui. Feche os seus olhos e abra os olhos espirituais agora. Com os olhos fechados, abre os olhos espirituais, o que Deus já abriu para você. Se não abriu, que Ele abra hoje esses olhos espirituais. É aquele que enxerga onde a ciência não pode, onde o médico não pode, onde a força da influência não pode, onde o dinheiro não pode, a política não pode, a religião não pode. Abra os seus olhos. Pode abrir. Enxerga lá do outro lado, depois da barreira, depois da dificuldade, depois da perca, vai lá do outro lado e enxerga lá. Há uma luz que brilha, glória, há uma luz que brilha do outro lado. Deus está de olho em você e Ele não te perde de direção de maneira nenhuma. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, está aqui a Tua igreja que está reunida nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que esta palavra, esta simples palavra, seja cravada dentro do nosso coração, nesses dias que não são bons, ó Pai. Muitos estão vivendo ou passando por várias privações e provações. Muitos estão sendo, ó Deus, chacoalhados como aquele pequeno barco no mar da Galileia. Não sabem, às vezes, o que fazer. O medo tem circulado, somente não tem batido na porta desta pessoa, mas há, ó Deus, do outro lado uma luz que brilha, e não é um fantasma, é a luz do Todo-Poderoso, é a luz do Senhor, que Ele está nos vendo. Nós queremos ter esta fé, que não estamos sozinhos, meu Pai, na caminhada. Há outras pessoas também caminhando, meu Pai. Isso pode nos dar força, Senhor, mas principalmente saber que do outro lado Jesus está nos vendo a cada passo, a cada parada, a cada respiro. O Senhor está ali. Tudo quanto vier a acontecer nesta caminhada está pautado pelo Senhor. Pai querido, nos dê a tua bênção, faça prevalecer mesmo o teu poder. Nós te clamamos neste momento, Senhor, lá na casa de cada um, Senhor. Às vezes a situação é familiar, talvez as portas foram abertas para esses missionários do qual citamos aqui, ou às vezes algum mercenário entrou ali dentro desta casa, Senhor, rompeu as porta, talvez no emprego, no trabalho, na vida profissional, na vida sentimental desta pessoa, as percas, Senhor. Talvez esta vida, meu Pai, desejava um filho e às vezes não pôde ter o filho, meu Pai, por algumas complicações espirituais também. Põe as tuas mãos ali, levanta na força do teu poder, quebra o encanto, quebra a magia, quebra a macumba, quebra a palavra negativa, quebra a força do mal. Tira, Senhor, nesta hora tudo quanto veio do mundo espiritual negativo, tentando tirar a bênção desse homem, desta mulher. Senhor, coloca a bênção ali na porta da casa, coloca um anjo do Senhor ali, abra as portas da frente. O Senhor não abre do fundo, é da frente, meu Pai. Nós precisamos entrar de cabeça erguida, os olhos abertos pelo Senhor. Nós iremos caminhar sem medo, com toda certeza o Senhor há de nos abençoar grandemente. Abençoa esse varão que entrou aqui hoje, que está lutando com uma dificuldade, Senhor. Parte dela foi criada pelas próprias mãos, foi semente que foi plantada sem que fosse vista primeiro, meu Pai, e nasceu os espinhos, e ele é obrigado a conviver com esses espinhos. Senhor, tem de misericórdia, aplaca a fúria do inimigo, rompe a força do gigante, traga mesmo a solução, passe o bálsamo, Senhor,
aquele sangue derramado no Calvário, que ainda tem validade, e que está vivo e fresco ainda aquele sangue, e que há poder no sangue de Jesus. Satanás, escuta isto, há poder no sangue de Jesus. Aqui uma pequena parte do povo que clama por este nome que você não suporta. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Arreda-te, Satanás, tira tuas mãos, sai do caminho desta pessoa, desamarra este laço agora. Sai daí, passarinheiro, sai daí, laço do passarinheiro, sai daí, raposinhas, sai daí, traidores, sai daí, espíritos do mal. Você que entrou aí, sai agora. Há poder no sangue, há poder no nome. Nós estamos no barco, ele está sacudindo, podemos até gritar, mas sabemos que Jesus Cristo de Nazaré vem caminhando sereno, tranquilo, equilibrado, com força, com poder, para nos dar o livramento, porque toda a autoridade é dele. Pai querido, nós estamos ligados no teu Filho e não abrimos mão de sermos irmãos e filhos do Senhor, não abrimos mão de nomearmos crentes, cristãos nessa terra. Eu sei que vai apertar, Senhor, porque está no caminho final. Eu sei que vai ser difícil provar a fé, mas se for preciso de voltar aos tempos da fé confessante, nós estamos aqui, Senhor, para confessar em público, escrito, registrado, se for preciso, que somos cristãos e que somos ligados ao Senhor pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. Vai embora, demônio, tira essa algema daí, tira essa algema. Você não tem chave, mas Jesus abre essa algema, Senhor, abre essa cadeia, tira essa barreira, tudo que prende, essa corda, essa argola que prendia os pés, caia por terra agora. Todo cigarro, bebida, toda droga, cocaína, heroína, você pedra de crack, você arma de fogo, sai daí agora. Você que tomou esta pessoa e colocou na cabeça que ela tem que ser rica, tirando dos outros, roubando, fazendo pequenos furtos. Pai querido, livra esta pessoa da morte, da bala perdida, da cadeira de roda. Livra, Senhor, da bala, ó Deus, alojada na espinha, na cabeça. Livra a família de um sofrimento por 15, 20 anos, meu Pai. Livra esta família, cobre com teu sangue. Senhor, se há pessoas que estão buscando que os processos sejam revistos, meu Pai, porque talvez a injustiça bateu na porta desta casa, eu peço, Senhor, que haja mesmo justiça, que haja o perdão de mão dada com a injustiça, meu Pai, para que produza justiça e que esta família receba tudo quanto pertence a ela. Meu Pai, eu oro por aqueles que estão endividados, todos aqueles que já perderam, ó Deus, e não sabem mais como pagar. A dívida ficou maior do que os bens, ficou maior do que o crédito, e não consegue mais lidar com a situação, e às vezes pensam em sair, pensam em ir para outro país, pensam em vender o restinho que tem, meu Pai, mas não dá para fazer. Eu peço, Senhor, se há algum retorno, se o campo espiritual está gritando, se há algum retorno espiritual, Senhor, olha esta pessoa que está agora do outro lado do mundo, está do outro lado da cidade, está aqui bem pertinho também. Pai querido, parece que não tem mais chance. Movimenta agora em volta dessa pessoa um vento forte que venha do sul, um movimento do Espírito, capaz de produzir, Senhor, aquilo que o homem não pode. Traga a esperança, que brote a fé nesta pessoa e que possa levantar dizendo que o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor pode fazer um milagre na vida dessa pessoa que está humilhada, desta família que está subjugada, ameaçada, Senhor. Levanta na força do teu poder, não deixe o teu servo correr e esconder, mas levanta de uma maneira, recursos sobrenaturais, que esta pessoa consiga, ó Deus, entrar em alguma situação e através dela, Senhor, se sair do outro lado com a vitória nas mãos. Senhor, o dom da fidelidade derrama sobre a tua igreja. Se você tem
dúvida, se você tem dificuldade de lidar com a fidelidade em relação às coisas de Deus, peça aí agora, peça, pode pedir, peça em pensamento: Deus, eu tento, Deus, às vezes eu consigo, Senhor, eu prometo, mas às vezes não sei cumprir, eu não consigo cumprir, meu Pai, mas me dá o dom da fidelidade. Eu quero, ó Deus, um dia crescer, mas diante do Senhor, com tudo quanto o Senhor tiver para mim, meu Pai, o dom da fidelidade, vem agora, Pai, toca na tua igreja. É o primeiro degrau da prosperidade, Senhor, é a fidelidade, que a pessoa consiga tocar este patamar e consiga crescer de cabeça erguida, olhando para frente e com os olhos abertos pelo Senhor. Eu ministro esta bênção aqui agora, Pai, e quero ouvir testemunhos daqui para frente. Eu quero ouvir testemunhos de vitória. O barco não virou, ó Deus, aquele navio não afundou, meu Pai, porque o Senhor chegou ali na hora certa. Eu creio que esta pessoa também não vai falir, não vai sair corrida, e se foi, vai voltar e vai dar a volta por cima e vai sair do outro lado com a vitória nas mãos. É o que eu profetizo nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Levanta uma das mãos e diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu preciso desta vitória para que eu me conheça e para que todos me conheçam também. Senhor, o tempo de humilhação acabou. Eu preciso que o Senhor haja, faça alguma coisa na minha direção, mas me dê o dom da fidelidade e o da prosperidade. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Bate palma e glorifica a Deus. Bem forte. Deus está aqui. Viva! Pode ser assim.